teólogo, escritor, conferencista e comentarista de lições bíblicas de escola dominical, pastor Severino Pedro, falecido em julho de 2013, dominava como poucos o tema escatologia. Sobre este assunto, ele conversou com a irmã Carla Ribas para o programa Movimento Pentecostal em meados da primeira década dos anos 2000. Esta entrevista está na história. Nós estamos aqui hoje, mas Jesus vem buscar o seu povo. Como vai acontecer segundo a Bíblia? Muitas pessoas não sabem o que significa o termo escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. É uma doutrina que diz respeito ao fim do mundo presente e à introdução do mundo vindouro. É também uma doutrina de profundo significado e de infinito alcance. Com relação ao arrebatamento da igreja, ou o que acontecerá com os crentes fiéis, porque durante a dispensação da graça de Deus, que começou com a vinda de Jesus para nascer, viver e morrer, e ressuscitou, e a partir do Pentecoste para cá, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, uma boa parte destas pessoas morreram. E no arrebatamento, Jesus vai encontrar dois grupos de pessoas. Um grupo que se encontra morto, daqueles santos que morreram, e o grupo dos que estão vivos. Então a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, Ele os tornará a trazer com Ele, porque eles estão dormindo no paraíso com Jesus, e no dia da vinda do Senhor, Ele então trará os espíritos desses mortos e eles penetrarão nos corpos destas pessoas que morreram e elas então ressuscitarão. E nós, simultaneamente, o poder de Deus vai nos transformar. E nós iremos nos juntar com estas pessoas que até então estavam mortas, mas que agora já estão vivas e bem vivas. E juntamente conosco vamos ser certamente trasladadas com o Espírito Santo a encontrar o Senhor nos ares. E ali vamos embarcar com o Senhor numa nuvem gloriosa e o Senhor vai conosco antes de entrar na porta formosa dos céus para dar início às bodas do Cordeiro. Nós vamos passar por um lugar chamado tribunal. Há um questionamento: onde será o tribunal? Quando será? Todos nós entendemos que é após o arrebatamento da igreja. Mas aonde será? Então, na antiguidade, os juízes julgavam os seus cidadãos na porta de suas cidades. Nós entendemos que algumas das coisas que estão aqui na terra são figuras daquelas que se encontram nos céus. Então, se o nosso pensamento é acertado nesta interpretação, o tribunal de Cristo se dará, talvez, na porta dos céus. E o que vai acontecer nesse tribunal? O tribunal, eu quero explicar que não é o purgatório, não é o inferno, e nem um lugar de reprovação do obreiro ou dos crentes. É um lugar de aprovação ou reprovação de obras. Por exemplo, ali o Senhor, Ele vai distribuir as coroas, que as coroas ali são galardões. Para Abraão, o próprio galardão de Abraão era Deus. Ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu próprio galardão. Então, o próprio Deus é uma recompensa para nós. É ali que vai passar o filme da nossa vida? Exatamente, é no tribunal. Acreditou em Jesus é salvo, mas não faz a obra de Deus. Vai para o céu, mas o galardão não vai ser tão grande quanto de uma pessoa que trabalha para Jesus. O elogio, né? Ele vai chegar diante do tribunal como alguém que foi salvo num naufrágio, né? O navio quebrou, tudo que ele tinha se perdeu e ele, coitadinho, nadando, chegou lá na praia. Quer dizer, porque aí ele foi justificado durante a graça de Deus, a dispensação da graça, pela fé. Como é pela fé, o Senhor vai lhe recompensar pela fé, como aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus. Tem gente que acha que vai para o céu pelas obras. Eu fui bom, eu dei esmola, eu ajudei fulano, ciclano, beltrano, vou para o céu. Mas o caminho para o céu mesmo é Jesus. Todas essas coisas são importantes. E no juízo final, Deus vai julgar essas pessoas. Mas isso aí é um problema de Deus, nós não vamos entrar no mérito.
Que ele lá vai julgar pelas obras, como julgou os ninivitas, como vai julgar a rainha de Sabá e outros. Mas nós vamos nos ater agora ao problema da fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, no tribunal, o Senhor recompensará muito daqueles que nós pensávamos que nada tinha feito neste mundo. E talvez vá até reprovar. Reprovar não para entrar no céu, porque ele já faz parte da noiva e a noiva de Cristo vai entrar no céu. Quando terminar essa recompensa do Senhor, então nós vamos entrar na porta formosa dos céus. Talvez é o que fala em Cantares, que levou-me à sala do banquete, né? E ali nos céus o Pai vai nos receber e terá início a grande festa que já está preparada, chamada de as bodas do Cordeiro. Que vai durar 7 anos. De acordo, porque como um casamento em Israel durava 7 dias, e em termos proféticos, um dia equivale a um ano, e nós calculamos o tempo das bodas do Cordeiro pela última semana das 70 semanas de Daniel. Enquanto nós estivermos nos 7 anos das bodas, lá no céu com Jesus, o que vai estar acontecendo aqui na terra? Aqui, Carla, quando o arrebatamento da igreja do Senhor, o mundo mergulhará em trevas, porque o sal e a luz do mundo ambos desapareceram. Então aparecerá no cenário mundial um homem chamado Anticristo. Ele tem vários nomes, e cada um desses nomes e apelativos indica a natureza do seu ser. Mas este homem, ele se apresentará como um falso Messias neste mundo, e os judeus que estão esperando o Cristo para resolver todos os problemas de Israel e, por extensão, o problema da humanidade, eles verão no anticristo, não só os judeus, mas toda a humanidade, eles verão no anticristo a pessoa certa para a solução de todos os seus problemas. Então, os judeus, talvez durante 3 anos e meio, farão uma aliança com o anticristo, pensando que ele é o Messias prometido. No fim desses 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos, né, que nós chamamos da grande tribulação, o anticristo ele vai exigir se assentar no templo de Deus e exigir a adoração dos judeus e de toda a humanidade. Aí os judeus vão perceber que foram enganados e vão romper a aliança com o anticristo no meio da semana. Aí ele deflagrará uma perseguição sem precedente para os judeus e, por extensão, para a humanidade. Aí, durante esses 3 anos e meio finais, será uma angústia, a angústia das nações na terra, e também os juízos de Deus, descritos em Apocalipse, as trombetas, por exemplo, anunciarão castigos na terça parte da terra, as taças, elas anunciam castigos na sua totalidade. Aí, quando terminar os 7 anos, Jesus descerá, é quando a Bíblia diz que todo olho o verá. Quer dizer, todas as tribos da terra, todas as famílias da terra, verão Jesus descendo fisicamente sobre o céu azul da Palestina. O próprio Jesus falou isso para o sumo sacerdote quando disse: eu sou e vereis os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita do poder. Aí tem uma vírgula. E vindo sobre as nuvens dos céus. Aí ele virá e o Senhor tocará com os seus pés no Monte das Oliveiras. É o momento quando diz que todo olho verá e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Uma destas tribos, ou estas tribos, serão aquelas nações que fizeram aliança com o anticristo, e neste momento, juntamente com os seus exércitos, tem cercado Jerusalém para aniquilar o povo judeu. Então o povo judeu, depois que descobriu que foi enganado, eles se voltarão para os céus e clamarão a Deus que envie Jesus. Após um breve intervalo, voltamos com o pastor Severino Pedro falando sobre a doutrina das últimas coisas. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, um produto com a qualidade CPAD.
voltamos com o segundo bloco desta edição do Na História, onde o pastor Severino Pedro da Silva fala sobre escatologia. O objetivo da vinda do Senhor, 7 anos depois, é vir aniquilar o anticristo, o falso profeta, terminar com a grande tribulação e trazer salvação e arrependimento ao povo judeu. E aí o que vai acontecer? Nesse momento, a besta e todos os seus exércitos, especialmente com os reis do Oriente e um exército de 200 milhões de cavaleiros, que é muita gente, João nem pôde numerar, ele diz que ouviu o número deles. Eles cercarão Jerusalém. Mas quando eles olharem para os céus e virem Jesus, eles então sabem que todo o seu intento cairá por terra. E essa é a batalha do Armagedon? Não, aí a besta retirar-se-á de Jerusalém com as suas tropas para o vale do Armagedon, onde julga ter um grande espaço para a sua batalha. E quem vai batalhar ali no Armagedon? Jesus, quando ele vier dos céus em glória, ele vai tocar com seus pés no Monte das Oliveiras. Inclusive, nesse momento, o monte vai se fender, vai se abrir e vai projetar um grande vale que vai ampliar o vale chamado de Vale de Josafá, que fica também na parte oriental da cidade de Jerusalém. De lá o Senhor, ele irá para Edom, no extremo sul da Terra Santa. O profeta Isaías, no capítulo 63, nos primeiros versículos de 1 a 6, ele fala da passagem de Cristo ali para deslocar certamente algumas tropas do anticristo. De lá, Cristo voltará para o vale do Armagedon. E lá, a besta e seus exércitos, eles vão se insurgir contra Cristo, e a primeira ação de Jesus ali, que está acompanhado de sua igreja, dos anjos, nenhum deles virão lutar. Cristo fará a batalha sozinho, como sozinho ele pisou o lagar. E aí o que acontece? Acontece que ele vai prender o anticristo e o falso profeta e lançar os dois vivos no lago de fogo. Eles não vão morrer, vão ser lançados no fogo. E os soldados, eles vão ser mortos com o assopro da boca do Senhor e com o esplendor da sua vinda. E nós, salvos, que viemos com ele, vamos assistir tudo isso? Só assistindo, porque Jesus, ele é o guerreiro vingador, ele sozinho, porque o compromisso de Jesus com a igreja, ele tinha no coração o dia da salvação. Lá na sinagoga de Nazaré, ele parou a leitura do profeta Isaías 61, antes da palavra vingança, porque naquele dia ele não trazia no coração o dia da vingança, trazia o dia da salvação. Mas aqui agora é o dia da vingança do nosso Deus e da ira do Cordeiro. E o que vai acontecer depois disso? Depois disso, Carla, creio que vai sobrar muitos sobreviventes que não acompanharam o anticristo, mas não foram a favor de Israel e nem da obra de Cristo aqui neste mundo. Então, o Senhor os conduzirá, ele vai estabelecer o seu trono, que é o trono de glória, num lugar chamado Vale de Josafá. Certo. E ali ele irá reunir todas aquelas nações, e esse julgamento é um tipo de seleção para se ingressar no milênio. O que vai ser o milênio? Ele terá a duração de 1000 anos e terá como supremo governante o Senhor Jesus Cristo. Se os judeus tivessem aceitado Jesus como Messias prometido, quando ele veio este mundo e nasceu, o Senhor tinha estabelecido o reino dos céus. Mas como eles rejeitaram, o reino se aproximou. Jesus disse, está próximo o reino, porque eles não aceitaram. Rejeitaram. Então o reino dos céus, que será exercido durante a era milenial, foi suspenso e o Senhor estabeleceu o reino de Deus nos corações. Algumas pessoas não vão entrar para esse milênio? Eles não irão porque eles foram contra Israel, nas decisões que algumas nações como os Estados Unidos, o Brasil e outras nações, que a Grã-Bretanha e outras no mundo que sempre trabalharam a favor de Israel, e estas nações serão tidas como benditos de meu Pai, serão as ovelhas que o Senhor fala, porque Israel serão os irmãos que estão presentes no juízo, estas nações serão as ovelhas e as outras nações, que não vamos nomear elas aqui, elas serão chamadas os bodes, que estarão à esquerda do Senhor. Estas irão para o castigo eterno, se subentende que elas morrerão na presença do Senhor. E o milênio será, por exemplo, terá início
com o governo de Jesus e com um novo conceito entre as pessoas. E depois do milênio, o que vai acontecer? Bom, terminado o milênio, muitas pessoas morreram também no milênio, porque a morte só vai estar presa durante a grande tribulação 5 meses só, que é de fato também a duração da vida de um gafanhoto, né? São 5 meses. Eles nascem em maio e morrem em setembro. Durante a grande tribulação haverá um período que haverá morte. Isso é descrito em Apocalipse 9, durante o período da 5ª trombeta. Então, 5 meses os gafanhotos vão atacar os homens e não vai haver morte, mas fora desse período os homens morrerão. Certo. E essas pessoas que morreram em Cristo durante o milênio, elas vão ressuscitar no início do milênio. Apocalipse 20, verso 4, fala deste acontecimento. Quem morreu na grande tribulação vai ressuscitar quando? Estas pessoas irão ressuscitar no final da grande tribulação e no início do milênio. As foram salvos com Cristo. E vão participar do milênio. Vão participar do milênio ao lado de Cristo. Aquelas pessoas como João Batista e outras não fazem parte da noiva, mas serão amigos do noivo. Nesses 1000 anos vai haver morte, é uma vida normal, só que com paz. Haverá morte, porque ainda haverá pessoas que talvez pequem. Só que a Bíblia diz que quem pecar naquele período será amaldiçoado. Mas no final do milênio, estas pessoas elas irão ressuscitar. Tanto os salvos, eles irão ressuscitar para entrar no estado eterno, e aqueles que estão vivos serão transformados, obedecendo a mesma regra do arrebatamento, que os mortos ressuscitaram e os vivos foram transformados. E acontece o quê? Bom, aí será estabelecido o grande trono branco, porque é o fim do milênio. Aí Deus vai estabelecer o grande trono branco para julgar todos os homens, desde a primeira pessoa que morreu até o último a morrer, que fez parte da história humana. Aí será a consumação de todas as coisas, porque o tempo deixa de existir e entra a eternidade. Eternidade sem fim. O inferno, a morte, o diabo, o anticristo, e todas as gente se esquecem de Deus, os anjos maus, os demônios serão lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte. E aqueles que viveram com Deus e para Deus, estes participarão, receberão uma nova natureza para conviverem no estado eterno, na eternidade. Vai até ter uma chance depois, né? Mas vai sofrer muita pessoa. É verdade. O Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução para todos os problemas da vida. E Jesus, Ele é o tudo em todos e para todas as necessidades. Sem Jesus e longe de Deus, a pessoa está sujeita a todos esses dissabores da vida e não viver porque fora de Deus não se vive, mas ter uma existência fora do convívio da presença de Deus. Mas ainda é tempo. Ficamos por aqui com esta edição do Na História. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se gostou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe. Para receber informações sobre novas postagens, ative as notificações. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro.